Portugal e sobre a aparente ausência de centralidade, pelo menos, da discussão sobre política externa, quando estamos a escolher um governo, supostamente para 4 anos, que são 4 anos decisivos em relação ao posicionamento de Portugal na Europa e no mundo. Fernando, como muito bem dizes, vamos a eleições no próximo fim de semana. Vamos tentar escolher um governo numa fase em que o mundo, para a nossa geração, vive a maior instabilidade de sempre. E, portanto, seria de esperar, quanto a mim, que os programas... Já não exijo nem peço que os nossos políticos e candidatos falem muito sobre política externa. Não ouvimos nesta campanha falar sobre política externa, ouvimos falar sobre voleibol, sobre idas ao hospital, sobre andar de mota, sobre idas a Fátima, nada de política nacional e muito menos de política externa. Mas esperar-se-ia que os partidos políticos tivessem feito um trabalho substancial sobre diferentes matérias. Eu elegi 9 pontos. NATO, a relação com os Estados Unidos, a relação com a China, a relação com a Ucrânia, a relação com o Médio Oriente, e dentro do Médio Oriente podíamos dividir entre Israel, faixa de Gaza e Irão, a nossa zona económica exclusiva marítima, a lusofonia. No fundo, o idioma português é o idioma mais falado no Hemisfério Sul e, portanto, o idioma português dá-nos uma união, nomeadamente com os países africanos, de língua oficial portuguesa, com o Brasil, com Timor, até com o próprio Macau. Vai à China. E, por fim, esperaria, no fundo, ver algumas ideias e alguns projetos e algumas afirmações sobre as nossas Forças Armadas e a hipótese de uma força militar conjunta europeia. Pois é, a análise que fui fazendo aos diferentes programas mostra-me uma total ausência sobre esta matéria, mas referências em tom de pé de página, e deixa-me dizer-te, se tivesse que puxar pelo meu lado de professor, que aqui foi hoje chamado, as notas que daria a estes programas nesta matéria seriam notas evidentemente negativas. Porque nenhum dos programas, principalmente dos partidos mais robustos em termos eleitorais, tem uma qualquer menção minimamente séria, minimamente estruturada à política externa portuguesa e à política de defesa em Portugal. E essa visão extremamente negativa que fazes é transversal ou consegues identificar algum líder ou algum partido com uma visão mais clara sobre política? Olha, há um partido que eu não conhecia, que é o único que faz um texto um bocadinho mais robusto, que é o Volt. Okay. Eu nem conhecia o Volt. Tem um cariz europeísta, não é? O Volt tem um cariz europeísta, mas menciona sobre estas matérias, ou seja, pronuncia-se sobre a zona económica exclusiva marítima, pronuncia-se sobre a forma como Portugal deve integrar uma força militar conjunta europeia, é o único a falar sobre estas matérias. Os grandes partidos, e quem são os grandes partidos? A Aliança Democrática, o Partido Socialista, o Chega, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, a própria Iniciativa Liberal, é tudo muitíssimo básico, muitíssimo infantil, eu diria, quase muitíssimo primário, no que diz respeito a uma matéria tão importante. Mas propositado, ou seja, pelo menos o PS e a AD têm quadros com alguma visão sobre política externa, ou seja, há de propósito um grau de algum recalculismo de não se quererem comprometer, com receio do que as pessoas possam achar? Será isso? Não faço mais pequena ideia, Germano. Eu considero que é a obrigação de um partido político abordar o tema da governação do país